No livro de Êxodo 33, achamos uma conversa entre Deus e Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir esse povo. Eu não sei se é eu ou minha voz está meio abafado nesse microfone. Se quiser trocar o microfone, vai consertar? Como? Ok. Obrigado. Estou sentindo que eu estava dentro de uma lata. Disse Moisés ao Senhor: muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Por técnicos e pessoas que sabem manejar som. Tu me dizes, fazes subir esse povo. Porém, não me deixes saber a quem has de enviar comigo. Contudo, dizestes: conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é teu povo. E respondeu-lhe, Deus responde a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhes disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir desse lugar. Se a tua presença não vai comigo, não me faz pegar esse caminho. Uma das coisas, eu creio que para mim, a coisa mais importante para a minha vida em particular, eu tenho que saber que é a presença de Deus que está me liderando. Eu vou falar um pouco aberto com vocês hoje, como eu tenho feito outras CEAPs, que quando eu saí do Brasil como filho de missionário, eu não estava num lugar bom. As histórias que eram contadas de mim, algumas são verdadeiras, alguns não são. Mas a minha reputação na época talvez mereceu um pouco das coisas que foi falado de mim. Que eu não saí daqui um jovem cheio do Espírito Santo, eu não saí do Brasil como alguém que realmente estava andando no poder e a glória de Deus. Eu saí daqui amarrado, saí daqui quebrado. De fato que meu pai comprou uma passagem de avião do Brasil até os Estados Unidos e me deu $50, que seria como R$250. Eu tive uma passagem e R$250 com 17 anos de idade e meio, e ele me disse para mim: vai e se vira, você vai ter que descobrir a vida para si mesmo. Porque eu já estava numa bagunça meio não muito bom no Rio, e o espírito de Rio de Janeiro realmente tinha me deixado numa situação mal. Mas eu aprendi com 17 anos de idade que se eu não fizer o trabalho, ninguém ia fazer para mim. Quando eu bati pé nos Estados Unidos, eu sabia, eu tenho pouco dinheiro para me sustentar, e $50 nos Estados Unidos quase faz nada. Talvez te alimenta por uma semana se você tiver cuidado. Dentro de uma semana eu já estava trabalhando, ajudando a fazer tetos de casas, e à noite eu trabalhava virando hambúrguer e fazendo batata frita no McDonald's. Então, com 18 anos de idade, eu já estava trabalhando de dia, e à noite, 2 trabalhos tentando me sustentar, porque eu queria viver, eu queria comer, eu não queria passar fome. Dentro de um ano, eu não tinha lugar para morar, eu não estava fazendo dinheiro suficiente para pagar aluguel, eu acabei vivendo na rua por um ano, pouca gente sabia disso. Um casal de uma igreja que não era nossa me deixou morar no corredor do apartamento que eles tinham. Tinha um corredor que ia para uma garagem. A garagem era cheia de bagunça dos donos daquele local, mas tinha um corredor que ninguém passava. E o homem que me conhecia, porque ele trabalhava comigo fazendo tetos da casa, e falou: olha, se você quiser dormir naquele corredor à noite, com 18 anos de idade eu estava dormindo no corredor, usando um tapete que meus pais compraram lá em Ceará para me cobrir. E eu aprendi naquela época, bem rápido, que se eu quero
tiver algum sucesso em minha vida, eu que tenho que fazer esse sucesso. Certo? Eu tenho que trabalhar duro. Eu que tenho que dar um jeito. E como aquele espírito brasileiro às vezes eu vou dar o meu jeitinho, né? Fazer alguma coisa aqui, alguma coisa ali, vou dar um jeitinho. Eu vou dar um jeitinho. E eu fui indo para frente, dando meu jeitinho. Ninguém, porque eu tinha bastante orgulho também. Eu não queria que ninguém soubesse a dificuldade que eu estava passando. Um dos piores dias da minha vida, eu lembro, foi quando eu era no meio de um sol bem forte, estava quente. Nós trabalhamos duro porque eu estava trabalhando por um homem que não gostava de gastar muito dinheiro. Então, em vez de pagar o caminhão para colocar todo o equipamento em cima do teto da casa, da laje da casa, ele mandava colocar no chão e eu tinha que carregar nas minhas costas, subindo um ladder, uma escada. Eu lutando, mas estava cansado demais. E eu lembro que na hora do almoço, eu fui e peguei o meu almoço que estava dentro do carro e levei para o lado. E quando eu abri, o pão do meu lanche estava já com as coisas verdes dentro. Você sabe quando o pão está estragado? Mofo. E eu lembro sentado lá chorando, tirando aqueles pedaços de mofo, porque eu sabia que era a única coisa que eu tinha para comer. Eu não tinha dinheiro para comprar comida, não tinha nada. Então eu estava tirando aquelas pecinhas dizendo, eu vou comer porque é só o que eu tenho hoje, eu tenho que ter força. Mas porque eu sou cabeça dura, eu formei em mim um sentimento que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que dar um jeito, eu que tenho que trabalhar. Enfim, entrei no ministério, continuei trabalhando e sempre com esse sistema, essa ideia que eu vou dar o meu jeito. Eu vou trabalhar duro. E porque eu sei trabalhar duro, todo mundo vai ver o sucesso do meu trabalho. Agora, talvez eu sou bastante diferente do que a maioria de vocês. Mas formou em mim um pensamento que se eu fizer algo que é muito bom, Deus vai abençoar o que eu estou fazendo. Então, eu trabalhei demais. Eu dava estudo bíblico. Eu comecei uma igreja, a igreja teve gente entrar na igreja. Acabei entregando aquela igreja para outro pastor. Eu fiz faculdade, paguei minha própria faculdade. Acabei pegando um emprego na Warner Brothers, que naquela época, trabalhando em Los Angeles, eu ganhei dinheiro suficiente para comprar minha própria casa na cidade de Venice, Califórnia. Passei a ser o pastor da igreja em Venice, Califórnia. E eu trabalhei na Warner Brothers, ganhando bem, ajudando a fazer filmes como Space Jam, não sei o nome dos filmes aqui no Brasil, Iron Giant, Quest for Camelot. Meu nome está tudo lá nos créditos, porque eu sei trabalhar. E o meu trabalho sempre tinha que ser um trabalho bom e forte. Eu lutava para ter sucesso, eu lutava para chegar no lugar onde o meu trabalho, todo mundo podia ver que Kevin trabalha. E por mais de 20 anos, esse foi o meu sistema. Por uns 2 anos da minha vida, o Bispo Wright ouviu de mim. Eu ouvi um pouco da minha história sobre ser filho de missionário no Brasil e 2 pastores dos Estados Unidos me pediram para sair da igreja deles. A verdade é essa, eu não tinha feito nada de errado. Eu não namorei nenhuma das meninas na igreja deles, eu não fui rebelde, eu não fiz nada errado. De fato que eu sempre fui na igreja, e na igreja eu era um rapaz reto e fazia as coisas certas, porque eu não queria trazer bagunça para a igreja. É só que Rio de Janeiro me ensinou, vai para a igreja, seja sincero, mas vai e brinca no mundo. Volta para a igreja, seja sincero, mas brinca no mundo. E os pastores sentiam aquele espírito em mim, e apesar que eu pensei que eu estava escondendo deles, eles sentiam aquele espírito e com medo que eu ia ter influência nos jovens deles, o pastor veio para mim e disse, olha, eu acho que é melhor você ir para outra igreja. Então, com 17 anos de idade, meu pai me mandou embora de casa. Eu estou vivendo no corredor. 2 pastores me mandaram sair da igreja deles. Enfim, eu
nos olhos dos homens, eu sou um fracasso, mas nos olhos do Kevin, eu vou trabalhar e mostrar a todo mundo que eu vou ter sucesso de qualquer jeito. Porque eu sou capaz. Eu sou inteligente, eu posso, eu vou dar o meu jeito, eles vão ver só como que eu vou ter sucesso. Então o que acontece? Porque eu lutei, fiz faculdade, consegui um trabalho maravilhoso, estou pastorando uma igreja bom no centro de Los Angeles, agora eu estou tendo sucesso, agora as coisas estão indo bem. O Bispo Wright disse para mim, não é a vontade de Deus você sair da minha igreja, mesmo assim eu fugi e fui para outro lugar. Porque a pressão estava muito forte sobre mim. Eu sentia aquela pressão de ser o que Deus queria que eu fosse, mas eu não confiava o suficiente em Deus de seguir os planos dele. Eu precisava manter controle eu mesmo. Então, de 17 anos de idade, porque eu sou cabeça dura, bastante, até 1991, 4, 5 anos eu sofri demais. Mas eu peguei aquele sistema e levei comigo para dentro da igreja. E o meu trabalho na igreja era assim mesmo. Eu estava sempre tentando aperfeiçoar tudo na igreja. Melhorar, organizar, administrar. Ao ponto que as igrejas que eu pastoreava era uma igreja bem administrada, tudo organizado, tudo bem feito. Eu tinha reuniões com líderes e falava com eles, olha, do ponto que começa o culto até o final, não quero nada desorganizado. Eu quero que tudo corre bem, tudo preparado. Eu tinha até coisas que eu falava com o pessoal da igreja que eu estava. Eu falei, se você falar uma palavra negativa do púlpito, você não sobe lá no púlpito por 6 meses. Eu tinha um sistema meu que eu achava que funcionava muito bem. Eu sabia liderar, eu aprendi a pregar. Acredito ou não, eu sei que hoje parece talvez não, mas eu aprendi a jogar minha voz, eu aprendi a ser forte, eu aprendi a fazer aquelas coisas que nós fazemos tentando imitar uma unção. Eu aprendi como ter uma imitação de tudo que é poderoso e glorioso. Eu aprendi os hinos que precisavam cantar. Eu aprendi como controlar os membros da igreja. Estou sendo sincero, ok? Talvez você nunca fez isso, mas eu só estou contando a minha história. Eu aprendi a fazer todas as coisas que a igreja faz, mas eu aprendi a fazer sem a presença de Deus. Eu aprendi como imitar o que eu sabia que era verdadeiro e real. E por alguma razão, Deus não me matou. Eu não sei como até hoje Deus teve tanta misericórdia e graça para me sustentar, me dar vida e me deixar permanecer no ministério. Não era porque eu era uma pessoa má, é que eu queria agradar a Deus. Mas porque eu não me achava capaz de agradar nem o meu pai natural. Meu pai era missionário. Meu pai, aqui no Brasil, era um presidente distrital, diretor de educação, eu acho, diretor da escola bíblica. Muitos de vocês conhecem ele. Meu pai era um homem que trabalhava na obra. Ele amava a obra. Dos meus 12 anos até os 17 anos, meu pai nunca estava em casa no meu aniversário. Eu lembro de um dia, no período de 6 anos, que o meu pai teve um momento para sair comigo, eu, meu pai e filho. Se eu queria ter tempo com ele, eu tinha que estar na igreja com ele. Ele era muito envolvido na obra. Ele amava a obra. E ele me amava, mas eu como filho, eu queria mais. Então eu tentava entrar no lado dele para tentar ser como ele. Eu queria de alguma forma, mas eu cheguei nos Estados Unidos, meu pai natural me jogou fora de casa. Meu pai espiritual aparentemente também não vai acreditar em mim, então eu tenho que fazer o meu melhor para cair dentro do sistema do meu pai celestial,
porque eu já falhei o meu pai natural. Isso começou uma destruição na minha vida ministerial. Uma destruição no meu sistema, no meu jeito de pensar, porque eu aprendi. Eu estou falando isso do meu lado, porque eu quero que você entenda a importância do que o bispo está pregando. Eu aprendi como estudar e pregar sem orar uma vez. Eu aprendi como subir no púlpito e como manejar o culto sem a direção de Deus, mas sendo que eu tinha direção suficiente, porque eu tinha treinamento, eu tinha preparo pessoal, mas a voz de Deus, às vezes, nunca tinha oportunidade de me liderar. Eu era um pastor desviado e eu não sabia. Eu não andava em pecado, eu andava na linha. Mas eu aprendi a fazer as coisas sem a presença dele. Eu vinha pregar convenções no Brasil, fazia convenção de jovem. Eu vou ser sincero contigo. Eu já estou ao ponto na minha vida, com 50 anos de idade, que se eu nunca mais for convidado para pregar em nada, eu não me importo mais. Eu não preciso disso. Antigamente eu achava a minha pessoa se sentia bem quando alguém colocava, carimbava o meu ministério. Eu estava muito mais interessado que um homem colocasse um carimbo em mim do que Deus. Vocês estão me entendendo? Estou sendo aberto demais? Porque o nosso sistema pentecostal, às vezes, faz com que pessoas podem crescer no nosso meio sem espiritualidade. Eu aprendi administração, esquemas, ideias, maneiras de manejar igrejas para trazer crescimento naturalmente, mas a parte espiritual sofria muito. Por que eu estou aqui na frente de vocês hoje falando assim? Porque eu não quero que você faça os mesmos erros que eu fiz. Eu não quero que você gaste 20, 25 anos de ministério e depois se ache num lugar que você não está mais andando na presença de Deus. Moisés disse algo muito forte quando ele e Deus estavam tendo aquela conversa. Ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos leva lá, não me manda ir lá, se a sua presença não está comigo. Porque aqueles momentos em minha vida fez com que eu tive que me treinar novamente para ser um homem espiritual, em vez de ser um pastor que é levado pelas coisas carnais. Uma das maiores diferenças era isso. E vocês, nos últimos 7 anos, têm visto parte das mudanças que Deus está fazendo em mim. 7 anos atrás, eu vinha para o púlpito com as anotações tudo escritas. Hoje eu tenho um versículo só. 7 anos atrás, o meu preparo era... Eu preparava mesmo. Porque eu queria entregar a todos os irmãos uma coisa perfeita, uma coisa que todo mundo... Desculpa eu falar assim, mas todo mundo podia sair dizendo: uau, que palavra de Deus. Não era que eu queria atenção, eu não queria glória para mim mesmo. Na minha mente eu não queria. Mas a verdade é que o meu ministério tinha uma necessidade de impressionar os homens. Quando eu cantava, eu tinha uma necessidade de ouvir alguém dizer: mas que pregação gloriosa. Mas na minha mente eu sempre falava: eu quero dar glória a Deus, eu quero seguir a Deus, eu quero obedecer a Deus, eu quero ser usado por Deus. Eu orava todas aquelas orações que nós devemos orar, mas a verdade é essa: eu aprendi a fazer as coisas sem a voz dele e sem a presença dele. E aprendi a falar todas as coisas certas sem ter dentro do meu coração. Eu não sei como que Deus... Eu não sei como. Mas o que eu sei é que eu vivia sobre uma pressão absolutamente tão forte.
Eu criava Facebook e logo tinha 5.000 amigos. E Deus trazia convicção, dizia, por que você precisa de tantos amigos? Você nem conhece a maioria deles. Eu deletava um Facebook, daqui a um ano começava outro, logo 5.000 amigos de novo. Hoje eu não tenho mídia social mais. Não quero. Hoje tem poucas pessoas que têm o meu número de WhatsApp. Eu cheguei a um ponto em minha vida, agora com 50 anos de idade. E toda manhã a mesma oração, Deus, eu não sei se eu estou completamente morto, mas se eu não estou, me mostra para que eu possa chegar ao ponto que não vem nada de mim, é tudo de Ti. Eu quero chegar ao ponto em essa vida que Ele recebe toda a glória e toda a honra e nada pertence a mim. Eu não preciso mais de alguém falar, que como você ministrou bem. Eu quero sentir a presença dele e dizer, eu confirmei o que eu falei através de você. Quando você ouve o bispo começar a falar sobre essas coisas de nós temos que morrer, é Ele que vive em nós. Eu não posso colocar um ênfase maior para você do que dizer essas coisas. Eu era aquele pastor que ele está pregando sobre. Eu era aquele jovem que ele está falando sobre. Eu aprendi a fazer todas as coisas. Eu aprendi a cantar. Eu aprendi a liderar cultos. Eu aprendi a pregar. Eu aprendi a fazer aquelas coisas necessárias para o povo pensar que eu estava no Espírito. Eu não estava pecando. Eu estava fazendo o meu melhor. Eu pensei. Mas o meu maior pecado no meio daquilo tudo era que eu não estava andando com Ele. Mas eu falava com todo mundo que eu estava seguindo Ele. Eu aprendi a ler os sinais. Eu aprendi a olhar as coisas e ver como as coisas... Claro, Deus está fazendo isso, é aqui que Deus está movendo. Mas o meu maior erro foi que eu não fiz como Moisés fez, quando ele disse, se a sua presença não for, eu não quero ir. Será que hoje nós nos achamos num momento na igreja que muitos de nós estamos dispostos a ministrar quando nem na presença de Deus naquele dia nós passamos? O que Deus fez? Eu tinha começado uma igreja em Boston, Massachusetts, e a igreja cresceu, uma igreja juntou a nós, e quando aquela igreja se juntou a nós, teve algumas dificuldades, acabou que a missão internacional, a missão nacional dos Estados Unidos me elegeu como um pastor que plantava igrejas, e falaram comigo, você pode escolher a cidade que você quiser nos Estados Unidos e nós vamos te mandar lá, pago pela igreja. Você quer saber qual é o sentimento quando os seus líderes colocam um carimbo sobre você dizendo você é um sucesso e você sabe muito bem que o seu sucesso está sendo mais natural do que espiritual e os seus líderes não conseguem discernir a diferença no seu espírito? Sabe o que aquilo fez comigo? Eu estou bem. Mas eu não estava agradando a Deus. Vocês estão me entendendo? De repente, eu e minha esposa brasileira, que é absolutamente fora de série, incrível, maravilhosa, perfeita em todos os sentidos, e ela me seguindo e me ajudando, e nós trabalhando juntos, e ela é organizada, uma administradora, trabalhava em a contabilidade, e eu que sou a pessoa que gosta de gastar dinheiro, ela é a pessoa que gosta de guardar, a não ser que ela for no shopping. E eu sempre tenho que orar bastante quando ela vai no shopping. Deus nos colocou numa igreja
Uma igreja que o pastor Daniel Borges já pregou lá. Uma igreja que um templo é grande, dava para sentar dentro do santuário quase 600 pessoas. Escola dominical, poderíamos colocar 200 crianças lá. Uma outra sala que é para o nosso culto de pessoas que falam espanhol, que dá para sentar 120. Outra sala de jovens que dá para sentar 120. E um ginásio completo lá, tamanho de escola. Cozinha, assim, é uma área que nós temos terrenos lá, vários terrenos em volta. O valor das propriedades lá, na época, estava mais ou menos 3,5 milhões de dólares, o valor de todas as propriedades. E a igreja estava devendo para o banco 1.850.000 dólares. Se você pensar nisso, seria o equivalente aqui no Brasil de dever quase 9 milhões de dólares, 9 milhões de reais, por aí. 2 milhões de dólares dá quase 10 milhões de reais. Então, a gente estava devendo para o banco uns 9 milhões de reais. Eu vou te falar, a pressão de toda semana ter que achar dinheiro para pagar aquele banco e pagar as despesas da igreja e pagar eletricidade, água. Todo mês, eu e a minha esposa tinha que achar mais de 100 mil reais, 21 mil dólares, todo mês, só para manter as portas daquela igreja abertas. E nos Estados Unidos isso não é brincadeira, não. No Brasil eu sei que não é, mas nos Estados Unidos, e não tinha nenhuma pessoa na nossa igreja que era rico. Não tinha ninguém lá que era um sufoco todo mês. O cabelo da minha esposa, você não fala com ela que eu falei isso, eu acho que ela não está aqui não. O cabelo da minha esposa foi de perfeitamente preto para um pouquinho de cinza aqui e ali. Branco, outro. E ela, como a contabilista, ela começou a manejar as finanças da igreja e eu via toda semana a pressão que ela estava, sabendo que nós não sabemos se vai ter dinheiro suficiente. Mas no meio daquilo, eu descobri que os meus planos e os meus projetos não são suficientes. Eu passei muitos anos, mas muitos anos, fazendo o que eu sabia fazer intelectualmente, fazendo o que eu sabia fazer naturalmente, fazendo o que eu sabia fazer porque eu aprendi a nossa cultura de igreja. Eu aprendi que eu posso cantar sem estar na presença dele e o povo de Deus às vezes vão reagir e vão louvar a Deus mesmo assim. Eu aprendi a pregar sem orar. E alguns de vocês estão me olhando pensando, mas que homem ruim, que homem mau. Mas a verdade é essa, que muitos de nós fazemos as mesmas coisas. A gente faz ensaio na igreja de cantar e nunca ora. Fazemos estudo de 2, 3 horas preparando e chegam no púlpito sem andar no espírito, pregando pelo nosso intelectual. Por favor, irmãos, vamos ser sinceros. Muitos de nós estamos fazendo a mesma coisa. Moisés tinha a ideia certa. Ele disse, eu não quero ir para frente se a tua presença não me guiar. Egito é como o mundo para nós. Quando Deus nos livra do Egito e nos leva para a terra prometida. Mas Moisés disse naquele momento, naquela mudança, ele disse assim, se tua presença não me guiar, eu não quero ir para frente. Deus tive que me colocar numa pressão tão grande que a minha única opção e única escolha era buscar a face dele. No primeiro ano, eu e a minha esposa sentamos conversando, falando assim, eu acho que era melhor você voltar para Warner Brothers. E ela, eu acho até melhor eu voltar para começar a trabalhar de novo. Vamos. E nós tínhamos conversas bem sérias.
vamos sair de ministério e vamos só começar a trabalhar novamente? Porque aposentadoria para nós não existe. Dinheiro na conta não existe. Nós estamos quebrados toda semana. Não tem dinheiro para fazer nada. As coisas estão difíceis. Nós estamos passando o tempo todo extra aqui na igreja e parece que não tem êxito, não tem nada bom. Assim, nós estamos fazendo de tudo e ainda tem pessoas saindo da igreja. Quando eu peguei aquela igreja, se você colocar 600 pessoas dentro de uma igreja, ou um salão que dá para sentar 600 pessoas, eu acho que aqui dentro é uns 300, né? E nós estamos bem apertados. Se você for na igreja que eu pastoreio, é uma área bem maior. O palco, eu acho que o palco da igreja é quase o maior, o tamanho desse lugar aqui, é bem grande. Nós temos os melhores músicos, assim, nós temos um sistema agora que é bem diferente do que era. Teve uma vez que 2 homens estavam trabalhando no som da igreja e a minha esposa olhou lá para trás e eles estavam fazendo assim um para o outro. Na hora que eu estava pregando. Então a minha esposa brasileira, corajosa, correu lá para trás, se colocou no meio dos dois e falou: para de brigar nesse momento. Minha esposa brasileira, que é magrinha e estava lá no meio de 2 homens dizendo para eles: para agora. E mandou os 2 parar. Olha a autoridade dela. Meu Deus. Eu continuei pregando, porque eu vi que ela cuidou da situação. A minha carnalidade fez com que todos que me seguiam podiam ser carnais também. Porque a cobertura espiritual não estava sobre eles mais. E eu, não com intenção, eu vou ser sincero contigo, não era minha intenção. Eu sempre tive um coração que eu falava com Deus: eu te quero, eu quero te agradar, eu quero te buscar, eu quero andar contigo. Todos os dias eu falava aquilo, mas eu não queria morrer. Eu não queria que a minha visão, as minhas paixões, os meus sonhos desaparecessem para que tudo que eu fizesse era somente a vontade dele e nada mais. Eu ainda precisava ter controle. Eu precisava ter controle porque eu, como menino, senti que o meu pai natural me falhou. E eu tinha quase certeza que o meu pai celestial ia me falhar também. Meu pai natural não me falhou, foi eu que falhei, mas eu coloquei toda a culpa nele. Moisés disse: se a sua presença não for comigo. Eu te faço essa pergunta hoje. Quantos de vocês estão dispostos a continuar fazendo o seu melhor, sem buscar a face de Deus primeiro em todas as coisas? Quantos de vocês estão dispostos a fazer um estudo bíblico sem buscar a face de Deus antes? Cantar um hino sem estar na presença de Deus? Dar um estudo bíblico sem estar na presença de Deus? Entende uma coisa: a coisa que nos separa é a presença e a glória de Deus que está no nosso meio. Nós não somos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nós não estamos competindo com outras denominações. Ele já tem alguns centenas de anos de preparo mais do que nós. A coisa que separa a igreja pentecostal, a igreja apostólica, é a presença de Deus que habita no nosso meio, e a glória de Deus que vai em nossa frente nos guiando e nos levando. Moisés sabia: se eu não tiver a presença de Deus, nada vai funcionar bem para mim. Eu quero saber que Deus vai à minha frente. Quando eles saíram de Egito, olha só como precisavam da presença de Deus. A primeira coisa que eles enfrentaram foi o Mar Vermelho. Eles tiveram que ver Deus literalmente abrir o mar e fazer a terra de uma forma que eles podiam atravessar, e depois destruiu todos que estavam seguindo eles. O sistema do Kevin, antigamente, sabe o que era? Eu tinha que achar uma maneira de sair do Egito escondido, correr lá para o mar, dar uma olhada para ver onde a gente podia atravessar o mais rápido
e mandar todo mundo treinar como nadar bem. E agora que vocês sabem nadar bem, não conta pra ninguém, nós vamos sair nesse horário à noite, de fininho, chegar lá no mar, nós vamos correr pra lá, todo mundo que é mais fraco começa a nadar, os guerreiros ficam pra trás. O meu sistema era que eu tinha que planejar tudo o que ia acontecer antes que acontecesse. Porque eu não podia perder controle da obra. Oh, Deus. Se você acha que isso é difícil, para mim não é mais. Porque Deus tem me ensinado algo muito valioso. Eu não sou nada sem Ele. Não importa o que eu fiz, o que eu vou fazer. Se Ele não estiver comigo, eu não quero fazer nada. Era pressão, frustração, dificuldade. Eu não sei quando aconteceu, eu não sei qual foi a primeira vez. Eu vou ser sincero contigo, foi quase degraus de um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, até chegar ao ponto que eu acordei uma manhã e disse: Deus, eu não vou fazer uma coisa hoje a não ser que tu me guiar. Eu digo para você hoje, se nós não aprendemos a andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito, nós não vamos saber como lidar no mundo que está vindo pela nossa frente. Se nós não aprendemos a levantar pelas manhãs e ouvir a voz de Deus nos guiar em o que fazer e como fazer, vai chegar a um ponto que nós vamos nos achar frustrados, sem força, impacientes. Sabe qual é a maior razão que nós temos fofocas, invejas e brigas no meio da igreja? A resposta fácil é a carnalidade, não é? A razão que na sua igreja local, seja entre duas igrejas, a maior razão que tem problemas entre irmãos é por causa de carnalidade. Mas se você é como eu sempre culpava o outro. Porque não era minha culpa. Eu queria fazer o certo, eles que estavam fazendo errado. Eu sou a única pessoa que é assim? Porque você sabe, você está sentindo mágoa contra alguém, é sempre culpa deles, não é? Foi eles que erraram, eles que falaram, eles que fizeram. Então, eu tenho essa justificação do meu sentimento porque eles estão errados. E o problema é que eles estão achando que é você que está errado. E o mesmo sentimento que você tem, que você está certo perante Deus, eles acham que eles estão certos perante Deus. E a verdade é que é só carnalidade. Porque em vez de orar junto, em vez de querer o bem do nosso irmão, aquela briga existe que nunca para. Então, o que acontece? Tem igrejas que o pastor diz, não quero que ninguém vá para aquela igreja, ou tenha comunhão com eles, porque eles são do mal. Nós somos do bem. Eles são cheios de confusão, mas nós não, nós somos espirituais. Se eu estou errado, por favor, nem prestar atenção no resto que eu vou falar. Mas eu vivi minha vida de uma forma que eu tinha que justificar a mim mesmo. Amém? Em vez da minha justificação vier de Deus, eu tinha uma justificação intelectual. Eu estou fazendo certo, eu tenho um coração que quer fazer as coisas retas, eles que são mal. Eles estão sendo usados pelo diabo e eu estou sendo usado por Deus.
Um dos perigos de não andar na presença de Deus é que nós temos que justificar nós mesmos em vez de deixar Deus nos justificar. Uma das piores coisas que acontece na igreja quando nós estamos liderando de uma forma carnal e não liderando conforme o Espírito dele nos concede liderar, é que nós temos que achar maneiras de demonstrar a todos que nós estamos certos. E quanto tempo que nós gastamos tentando achar maneiras de apoiar a nós mesmos, em vez de simplesmente confiar nele, que ele vai abrir os caminhos, ele vai endireitar os caminhos, e é ele que vai trazer união. Eu já tive briga com outros pastores. Brigas que eu entrei sabendo que a presença de Deus estava do meu lado. Vou ser sincero. Eu já sentei com presidentes distritais, como o pastor Anderson agora o pastor Thaís, nosso supervisor regional agora. Eu já sentei com homens de Deus nos Estados Unidos. Eu entrei lá com minha carta escrita, preparado. Eu estou certo e eu sabia que Deus estava do meu lado, mas eu não estava quebrantado. Eu passei mais tempo preparando para a reunião do que eu passei em oração. Eu estava pronto para a guerra espiritual, mas Deus não estava comigo. Porque eu não lembro de uma vez que eu entrei querendo lavar pé do meu irmão. Eu não lembro de uma vez que eu entrei chorando, só querendo trazer o bem e a paz da igreja. Eu estava pronto para a guerra. Eu ia consertar todo mundo. Sabe qual é um dos piores problemas da igreja carnal? É que a igreja carnal tem que achar como dar o seu jeitinho. A igreja carnal tem que imitar as coisas espirituais. A igreja carnal, o pastor carnal, tem que achar uma maneira de impressionar os outros em vez de confiar em Deus. Eu estou aqui hoje na SEAP não porque eu mereço estar. Eu estou aqui apenas como um exemplo de alguém que fez tudo errado e de alguma forma Deus teve misericórdia de mim. Eu estou aqui hoje, sinceramente, no Brasil, não porque eu tenho sucesso nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, mas é porque Deus teve misericórdia de mim e olhou para mim e disse: tem algo nele que eu estou disposto a ainda salvar e trazer ele a um lugar onde eu posso usar ele para a minha glória. Na hora que o bispo entrar, eu te garanto que esse microfone vai ser colocado para baixo e ele vai entrar e pregar na hora que ele entrar naquela porta. Eu aprendi verdadeira submissão há pouco tempo atrás. Eu não podia ser submisso à autoridade espiritual até que eu aprendi a ser submisso a Deus. Eu não estava submisso a Deus enquanto eu estava tentando liderar a igreja dele e a obra dele pelo meu intelectual e pelas minhas capacidades. Eu sinto alguns aqui talvez me julgando um pouquinho, porque você com certeza não é assim. Porque você anda no Espírito todo dia. E você nunca pregou sem orar, e você nunca chegou lá no púlpito e consertou a igreja porque você estava chateado com a igreja. Você nunca fez isso. Você nunca cantou nenhuma vez sem jejuar e orar. Você nunca liderou um culto sem ter um momento de estar na presença. Você nunca fez isso. Só o Kevin que fez. Só o Kevin que aprendeu a fazer as coisas culturalmente na Pentecostal que todos faziam. Me dá vergonha. Me dá vergonha hoje de admitir que eu poderia muito rápido abrir umas anotações no meu celular, rápido, e de repente eu poderia, vamos ser sinceros,
pela falta de discernimento no meio do povo de Deus, eu poderia gritar, pular, falar, ministrar de uma forma que a maioria das igrejas iam entrar em fogo e pessoas iam correr e pular, porque nós como homens temos aprendido a manipular em vez de ser usado por Deus. Moisés falou certo: se a tua presença não for pela frente, eu não irei. Não me peça fazer nada se a tua presença não está comigo. A história continua, e com certeza essa história tem muito pela frente, porque eu estou tendo que aprender a morrer todo dia. Esse é o primeiro CEAP que eu vim, sem nenhuma anotação, já preparado para entrar aqui na sua frente. Até ontem eu não sabia se eu ia dar qualquer estudo, não sabia se eu ia ministrar, eu não sabia. Porque até então o bispo não tinha me falado se eu ia ou não, eu não tinha preparo nenhum. O meu preparo era oração e jejum e amor aos meus irmãos. Ontem à noite, na hora de comer, umas 11 horas da noite, o bispo virou para mim e falou: você vai começar amanhã às 10? Eu falei: sim, senhor. Eu voltei para o meu hotel e disse: Senhor, o que tu queres que eu falo? Ele disse somente isso: fala com eles que sem a minha presença, eles não vão ter sucesso espiritual. Às vezes nós achamos que nós precisamos de coisas que vão mover o homem, mas nós estamos trabalhando com coisas espirituais. Tem coisas amarrando alguns de vocês aqui hoje por causa de sua maneira de pensar. Nós temos que nos jogar perante o altar e ser quebrado perante a Deus e dizer: Deus, eu não sou nada, sem a tua presença nada sou. Eu não posso ministrar, não posso orar, não posso dar um ensinamento, não posso cantar sem a tua presença, nada. Não nos faça subir daqui se tu não estás nos liderando. Eu não vou contar tudo, mas você sabe aquela igreja que devia $1.850.000? 7 anos depois, Deus fez milagre e agora nós devemos para o banco nada. 0. Nós temos um ônibus, 2 vans, não deve nada. Nós temos mais terrenos, não devemos nada. Porque Deus mostrou, quando Ele está na frente, Ele faz milagres. A aposentadoria que eu e minha esposa estávamos preocupados com 50 anos de idade, nós não temos preocupação mais. O homem da minha igreja vendeu uma firma e disse para mim: pastor, pega esse dinheiro, coloca numa aposentadoria para você esperar até você decidir se aposentar. Se Deus vier, tá bom, mas pelo menos você e sua esposa nunca mais vão se preocupar com a sua aposentadoria. Eu não vou falar mais sobre isso, vamos ver o que Deus vai fazer. Mas aquele mesmo homem vendeu uma firma. Esse homem, 9 anos atrás, ele estava correndo do banco porque o banco estava tentando tomar a picape dele porque ele não conseguia pagar. Hoje ele tem mais dinheiro do que qualquer pessoa que eu pessoalmente conheço. Ele é o homem mais fiel em dízimos, mais fiel em ofertas. Deus pegou um homem que não tinha nada e deu para ele coisas que eu nunca nem imaginei alguém poderia ter, porque Deus está no meio dele. Sabe que esse homem me mandou um texto, vários textos hoje de manhã. Estou orando na sala de oração por você, e lá é 3 horas mais cedo do que aqui.
Então, se aqui é 8 da manhã, lá é 5, ele disse: eu já estou na igreja, na sala de oração, o poder de Deus está contigo, a glória de Deus vai te cobrir. Ele é um homem que tem muito dinheiro, mas o ênfase dele é oração e seguir a voz do Espírito Santo. Nós temos que aprender a chegar ao momento que nós queremos Deus, e somente ser liderado por Ele, nada mais importa. Eu não sei quais vão ser os próximos passos. O sonho daquele homem é, junto comigo em união, vamos construir igrejas, escolas bíblicas. Deus vai abrir, ele disse: Deus vai abrir portas, nós vamos fazer o que o Senhor sentir de Deus, nós vamos fazer. Mas olha só como Deus trabalha. 4 dias antes desse milagre acontecer, 4 dias, o bispo Wright me ligou. Eu não sabia que a firma desse homem ia vender tão rápido. Eu não sabia. Eu não tinha nem ideia das bênçãos que iriam vir sobre a igreja. Eu não sabia. Mas 4 dias antes que esse homem me avisou do que Deus estava fazendo com ele, o bispo Wright me ligou. O meu relacionamento com o bispo é assim: nós podemos passar meses sem nos falar, e no dia que a gente fala novamente é como se falou ontem. Eu não preciso de falar com ele todo dia, e ele não é o tipo de pessoa de falar comigo a não ser que a voz de Deus. Ele fica com a esposa dele e ele está bem. Eu olhei para o meu telefone, já tinha feito 2, 3 meses que eu não tinha falado com ele. Eu olhei para o meu telefone, era o bispo Wright. Na hora, tudo que eu estava fazendo naquele momento não teve mais importância. O bispo está ligando, eu vou atender a ligação dele. Eu peguei o telefone: alô, bispo. Sabe como ele falou? A voz de Deus disse isso. Ele não disse: alô, como você está, como está de saúde. Nada. Nada. Foi somente: alô, bispo, a voz de Deus disse: Deus vai confiar nas suas mãos algo muito grande. E a responsabilidade que Deus coloca sobre ti é ouvir a voz dele e não ouvir a voz dos homens. Até então nada tinha acontecido. Ele disse para mim, ele falou: olha, vai vir muitas pessoas pedindo algo de você, querendo que você dá para eles do que Deus tem confiado nas suas mãos. Se você não ouvir a voz de Deus, você não faz nada que eles pedirem. E eu estou lá assim. Ok? Amém? Obrigado, bispo. Ele: eis que diz o Senhor, e desligou o telefone. E eu estou lá. Pelo menos um alô. Deus te abençoe. Isso foi, eu acho que numa quinta ou sexta-feira. Na segunda-feira de manhã, eu entrei no banco para fazer um depósito. E esse homem da minha igreja estava lá sorrindo de orelha a orelha, ouvido a ouvido. Não sei como se fala aqui no Brasil, mas um sorriso enorme. O presidente do banco estava lá. E o homem virou e falou: pastor, mas você sabe chegar na hora certa, né? Eu, não sabendo de nada, falei: bom, não sei por que você está falando isso. E o presidente do banco, que tinha vindo de outro banco por causa disso, estava lá. Porque nos Estados Unidos, a gente devia, na época, há quase um mês atrás, a gente devia ainda $1.570.000 para o banco. A gente tinha pago quase $300.000 em 7 anos. E lá é um milagre enorme. De fato que o bispo Wright e também o nosso secretário nacional dos Estados Unidos, Scott Graham, falaram comigo que eles saibam, esse é o segundo maior milagre que eles pessoalmente já viram. Outra igreja em Mississippi recebeu mais de 2, 3 milhões de dólares. E o presidente do banco pegou um papel, trouxe para mim e falou: olha, só queria te avisar que essa igreja que você pastoreia não deve nem mais um centavo. E quando ele falou aquilo, veio um temor sobre mim. No momento daquele, você deve se alegrar, pular, glória a Deus.
mas eu senti um temor me bater. Eu acho que eu nem sorri na hora. Talvez eles pensaram que eu estava em choque, mas eu não estava. É porque as palavras do bispo bateu no meu espírito, que Deus mandou ele falar. E Deus disse para mim, é melhor você escutar o que o bispo falou, porque eu falei com você através dele. E agora o que vai vir, é melhor você ouvir minha voz e fazer somente o que eu mandava fazer. Você sabe o que teria acontecido 10 anos atrás? Eu teria ligado para todos os meus amigos. Olha só o que Deus fez. Prova do meu ministério. Eu teria ido para Facebook. Alguém na nossa igreja foi e colocou, mas não foi o que mandei. Eu teria colocado no Facebook, milagre de $1.570.000 em Cleveland, Texas. Eu teria colocado foto lá, feito um grande negócio na igreja, na comunidade, trago o prefeito, o presidente do banco. Na época eu ia fazer uma festa enorme. Sabe o que eu fiz? Eu corri para a sala de oração e disse, Senhor, me guia nos seus caminhos para que nada que eu faça seja fora da tua vontade. A diferença entre aquele Kevin e esse hoje é que hoje só quer agradar a Deus, aquele ainda queria agradar os homens. E isso vai ser a parte final que eu vou ministrar ou falar hoje. O problema maior, pessoalmente meu, é que quando nós não andamos no Espírito, nós temos uma tendência carnal de não querer agradar a Deus o tanto que queremos agradar os homens. E a minha necessidade maior era sentir alguém como o pastor Anderson dizer, eu te amo, você está bem. Eu queria agradar ele. Eu queria agradar o pastor Ataídes. Eu queria agradar vocês na hora da ministração. Eu queria achar uma forma de agradar as pessoas que eu estava vivendo com elas. E em vez de agradar a Deus, muitas vezes eu fiz a obra de Deus segundo o que os homens iam pensar de mim, em vez de fazer segundo o que Deus ia pensar de mim. A luta carnal é essa. A carne quer agradar o seu próximo, o espírito quer agradar a Deus. A carne busca que os homens te amam, mas o espírito busca somente andar no amor de Deus. Eu tive que perder qualquer necessidade de agradar os que estão à minha volta, para primeiro buscar agradar a Ele, para que nada que sai da minha boca seja algo destruidor, mas seja apenas algo que constrói o reino dEle e se entrega para a glória dEle. Eu entendo que nós precisamos administrar bem. Eu entendo que nós precisamos ser bem organizados. Eu entendo tudo isso, mas tudo que nós vamos fazer primeiramente tem que ser porque a presença de Deus nos guia e nos leva para frente, porque nós queremos a glória de Deus. Levanta as suas mãos e a sua voz comigo por um instante. E vamos pedir a Deus, talvez com a voz de Moisés, Senhor, eu não quero fazer nem mais um passo se a tua presença não me guiar. Aleluia. Talvez para aquela uma ou duas pessoas que ouviram o que eu falei hoje, talvez você identificou comigo que realmente você tem passado um tempo de ministério que você tem feito os mesmos erros que eu fiz por muito tempo. A necessidade de agradar os homens. A necessidade de ter um ministério carimbado pelos homens.
A necessidade de impressionar o seu próximo. Às vezes você nem admite, mas você sabe que no fundo do coração é isso que você vive porque você falta em oração, jejum e dedicação. Talvez hoje isso tocou no espírito de alguém, seja um ou dois, mas se é você, eu te peço em nome de Jesus, antes que você saia desse SEAP e decide, eu vou chegar a um ponto que eu vou morrer de tal forma que a única coisa que importa para mim é agradar a Ele, andar com Ele e sentir a presença dEle me guiar. Eu não quero fazer nada que o Espírito de Deus não me guia e demonstre a tua glória e poder através de mim. Eu quero mais de Deus. A diferença agora que eu estou achando é essa. Agora, quando eu estou organizando as coisas, eu não coloco o plano em papel antes de ouvir a voz dele. Eu estava passando, às vezes, semanas passava sem batizar ninguém. Esse ano, eu já batizei mais pessoas na igreja nesses primeiros 2 meses do que batizei em qualquer ano antes, nos últimos 7, 8 anos. Semana passada, eu batizei 3 casais. 3 casais que todos 6 são profissionais, têm sucesso. Agora Deus já mandou 3 doutores para a nossa igreja. Nós temos outras pessoas lá que são sem lar, sem casas. Deus tem colocado um grupo de pessoas junto, multiculturais. Deus agora está crescendo a igreja dele e não é mais a minha igreja. Deus agora está liderando pela presença dele e não é mais o que eu acho que eu quero. Eu te peço hoje, se você pudesse levantar as suas mãos e dizer ao Senhor Deus, eu quero ser liderado pelo teu Espírito. Deus, eu quero que tu demonstre em mim a tua vontade, a tua presença e a tua glória, Senhor, seja feita em mim. Vamos levantar de pé e levantar as nossas mãos e a nossa voz e dizer, Senhor, tu és capaz de todas as coisas. Queremos a tua presença, queremos a tua glória, queremos a tua face, queremos, Senhor, que tu fala através de nós. Levanta a sua voz e alguém diz, Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero andar contigo, eu quero a tua glória. Senhor, se a tua presença não for à nossa frente, não iremos ir.